Oi, pessoal, sou Paula Martins, cozinheira especialista em culinária sem glúten, e este aqui é o meu espaço onde eu venho compartilhar histórias que foram aí transformadas através da culinária sem glúten. E o meu papel aqui é te ajudar a conhecer essas histórias e também te ajudar a transformar a sua saúde através das receitas que dão certo sem o glúten. Hoje eu tenho uma aluna super especial aqui para compartilhar essa história com vocês, a história dela, da família dela, de todo mundo que compõe a casa da Bárbara. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho desta pessoa incrível, Dona Bárbara Zambelli. Oi, querida! Oi! Bom, gente, deixa eu fazer uma introdução da Bárbara, porque eu já conheço, a minha comunidade sem trigo já conhece a Bárbara. A Bárbara ela é super participativa dentro da comunidade sem trigo. Ela entrou há um ano atrás na turma de abril, né, Bárbara? Isso, Entrou abril de na 2022. isso, na turma de abril de 2022. A Bárbara já faz parte de GFA também. E a Bárbara veio para a comunidade por conta da mãe dela, que é celíaca, e se descobriu celíaca tardiamente, depois de muito sofrer a vida inteira, com muitos problemas, principalmente uma anemia, né, Bárbara? Muito Isso, forte. E uma ela anemia tem vários faleciou. problemas intestinais também, né? Se eu não me engano, ela fez recentemente uma cirurgia intestinal, não foi isso? Foi uma hérnia abdominal. Uma hérnia abdominal. E tudo foi decorrência de uma vida aí onde os médicos negligenciaram a doença celíaca da mãe dela, que poderia ter sido diagnosticada muito tempo antes. Mas antes disso, e só para vocês entenderem que a Bárbara, quem é a Bárbara? A Bárbara, ela também foi diagnosticada tardiamente, se enquadra no espectro autista, né, Bárbara? Isso. Diagnosticada tardiamente aos 38 anos de idade. É uma mulher exemplar, porque tem 8 filhos E uma neta. e uma neta, e alguns cachorros, gatos e tudo mais, Peixes. e peixes. Então, esta mulher tem 8 filhos, 5 são adotados 5 são adotivos e 3 biológicos. e 3 biológicos. Quantos estão no espectro? Os 3 biológicos e uma das adotivas. Então, 4 filhos estão dentro do espectro autista. Por Isso. ter sido diagnosticada tardiamente, a Bárbara tem alguns probleminhas sensoriais, né, Bárbara? Principalmente de ordem de comida, né? Algumas coisas assim. Para mim é um problemão contigo. Eu tô aqui sendo boazinha, entendeu? Eu tenho transtorno severo de seletividade alimentar. Né? Tá, Não só, gente? não só Pega esse. alimentar como visual. Né? Eu, por exemplo, não consigo comer nada que seja embalado em preto. Se o biscoito estiver embalado em preto, eu não como. Então, Olha assim, isso. E as pessoas talvez não entendam o que é isso. Elas acho que elas não têm essa noção do que é. E isso eu estava conversando com outro dia com uma vizinha minha que tem uma filha autista também, e ela falou, Paula, essa parte sensorial deles é muito importante e as pessoas não conseguem entender o que é isso. Né? Tem gente que é com comida, outras pessoas são com a audição, que elas não suportam barulho, né? Outras são os lugares com muitas luzes que incomodam demais a pessoa. Então, conta tudo um é pouquinho. estímulo, né? Assim. é, Posso falar um pouquinho de relação? Pode, Porque todo mundo pode. sabe que eu entrei na comunidade sem trigo por causa da minha mãe, né? Mas eu queria hoje falar um pouquinho de relação para que a gente entenda o quanto determinadas situações são impactantes para as pessoas, né? Sim. Então, assim, eu fui uma filha muito desejada pela minha mãe,
né? A minha mãe tinha diagnóstico de esterilidade. Na verdade, a minha mãe tentava engravidar, tinha aborto de repetição, muito no início da gravidez. E aí passou por uma cirurgia de ovário polimicrocístico, que na época era tudo operado, e quando o médico abriu, a minha mãe tinha um útero do tamanho de uma uva passa. Entendeu? E é por isso que ela não gestava, né? E quando ela se descobriu grávida de mim, ela achava até que era por conta da anemia, porque ela sentia muito sono, muito sono, muito sono. E quando deu positivo, ninguém dava credibilidade à minha mãe, porque, na verdade, ela não sabia que o médico tinha visto na cirurgia, mas o meu pai sabia, minha avó sabia. Então, assim, ninguém dava muita credibilidade, né? Até que a barriga foi crescendo, a coisa foi acontecendo, né? E aí meu pai ficou com, assim, sem querer tocar nela, porque tinha medo dela perder o neném e tudo. E ela só foi se dar conta disso quando ela teve o neném na Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, e as pessoas no corredor faziam fila para ver o bebê do milagre. E aí ela foi entrar na fila também para ver o bebê do milagre e descobriu que o bebê do milagre era o bebê dela. Aí que as pessoas foram dizer para ela o que tinha acontecido, a questão toda do prejuízo no sistema reprodutor dela e tudo. E assim, eu sempre fui uma criança estranha. Minha mãe sempre soube que eu era uma criança estranha, né? Uma criança que não tinha amigo de infância, que entrava muito e saía calada, que não tinha facilidade para iniciar nada. Meu pai ficava muito irritado, porque assim, toda criança gostava de bailinho de carnaval e eu entrava assim em pânico, porque tem a questão sensorial, né? Barulho, luz, claridade. Né? Eu era uma criança que fui ganhando peso muito rápido, né? Eu era bailarina, acabei engordando. Por quê? Porque eu tenho um transtorno de seletividade alimentar severo. E qual é o problema disso, Paulo? É que geralmente pessoas que desenvolvem transtorno sensorial severo, elas se alimentam muito mal. Por quê? Porque elas se alimentam de industrializados. Sim. Né? E sabe quando é que a minha ficha caiu? Esse ano, com a nutricionista maravilhosa que eu descobri. Porque ela falou, Bárbara, você sabe por que você tem tanta dificuldade? Porque uma banana nunca é igual a outra banana. Sim. Uma maçã nunca é igual a outra maçã. Um alface nunca é igual a outra alface. Sim. Mas todo negresco é igual ao negresco, né? Porque você tem um padrão, né? Então, isso tudo é muito complexo para quem tem esse transtorno, mas nada disso tinha diagnóstico. Então, eu era criança que só comia porcaria, né? E que não conseguia me alimentar de outras coisas, que era tida como fresca para comer. Sim. E aí eu engordei. Aí entra a questão do bullying, que na minha adolescência, na minha infância, não era trabalhado de maneira alguma. Né? Imagina. Eu era a bola 7, a chamu, a baleia, a orca, a Free Willy, todos os apelidos mais carinhosos que pudesse ter. Então, assim, meus recreios na escola se passavam dentro da sala dos professores, porque eu gostava de conversar com adultos, então eu ficava ali conversando. Então, era o meu ambiente, ou eu estava na sala dos professores, ou eu estava dentro da biblioteca, porque eu tenho hiperfoco em livro. Eu leio qualquer coisa que você possa imaginar, incluindo manual de produto, manual de carro, entendeu? É tudo. Eu vendi meu carro para um amigo, ele ligava para mim assim, falava, como é que faz não sei o quê? Porque ele sabia que eu tinha lido o manual. Você leu o manual. Né? Então, esse era o processo. Mas a minha mãe sempre compreendeu que eu era uma criança estranha e a minha mãe sempre foi a minha grande parceria, sabe? Então, ela sempre teve ali em todos os momentos, né? Quando eu decidi virar monja e entrar para um mosteiro, né, muito movida por essa coisa de não me adequar no mundo, porque é muito complicado quando o mundo é um tabuleiro de damas e você é uma peça de quebra-cabeça, então você não encaixa em lugar nenhum, né? E eu conheci um mosteiro que em cima da porta estava escrito assim, escondida com Cristo em Deus. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou, gente. Aqui eu estou escondida, estou no silêncio, ninguém se toca, olha que paraíso de lugar. Né? E eu vivi lá por 2 anos e meio, né? Depois de me formar. Né? E a minha mãe ia todo mês.
né? Ela ia e botava a mão na grade, porque a gente só se via pela grade. Antes disso, eu tinha feito faculdade e a minha mãe ia me levar na faculdade até que eu me sentisse bem, né? Porque eu tinha medo do trote, eu tinha medo de como as coisas iam acontecer. Uhum. Então, eu nunca fui a uma chopada, eu ia para a faculdade, mas eu estudava, eu lia, eu estava na biblioteca, né? E eu rezava muito, eu era muito religiosa, me apelidaram de São Francisco, porque eu ia, os cachorros iam andando junto, né? E eu ia ficar numa escada para ler a Bíblia, para rezar para alguma coisa, e os cachorros iam junto. Aí eu passava, o povo cantava, lá vai São Francisco pelo caminho, entendeu? Porque eu literalmente estava assim, fora daquele universo. Quando eu me Sim. formei, eu entrei dentro de um mosteiro, né? E a coisa não, eu não acabei não ficando por lá, porque realmente eu tenho opiniões muito fortes, né? E eu via muito risco de saúde, de uma série de coisas, então. E quando eu voltei mais inadequada ainda, porque depois de dois anos e meio de silêncio absoluto, eu não sabia mais andar na rua, né? Eu estava careca, Socializar com as eu não pessoas. sabia mais lidar com as pessoas, né? E a Uhum. minha mãe, quando foi me buscar, né, ela falou assim: vamos lá, vamos reaprender. E a minha mãe andava comigo pela rua de mão dada, né? E ela comprou um relógio, botou no meu braço, comprou um brinco, botou na minha orelha e falou: vamos reaprender a viver. Né? E a gente sempre teve ali. E eu, a partir dali, eu resolvi que eu ia fazer concurso. Os primeiros concursos que eu fiz, eu passei. E eu me mudei para o interior, para Miracema, porque era onde eu tinha sido aprovada. Né? E fui viver sozinha, entre aspas, né? Porque eu dava aula segunda, terça e quarta. E vinha para casa, para São Gonçalo, no final da semana. Até que eu passei no outro concurso, eu não pude mais ficar nesse movimento transitório. Então, ela veio morar comigo Com em Miracema. você. E a gente ficou ali naquele processo, né? Meu irmão também veio para morar, mas ele morava na casa dele, né? E a gente foi trabalhando junto, e a gente foi vivendo junto, e a gente foi mantendo uma parceria junto. Até que eu disse para ela, falei, mãe, não me vejo casada com ninguém, mas eu também não quero não ter uma família, eu quero partir, né, para adoção, porque Uhum. eu tinha diagnóstico também de esterilidade. Falei, não vou me meter nesse negócio de fertilização, porque tem tanta criança precisando de família, né? Aí eu falei, mãe, mas eu não sei se eu dou conta de fazer isso sozinha. Ela falou assim, não, mas eu tô aqui, ué. Então, e foi aí que a minha família começou a surgir, porque eu me preenchi no cadastro de adoção. E 2 dias depois, olha só, geralmente as pessoas ficam anos na fila. 2 dias depois me ligaram falando de um bebê, né, que havia sido abandonado e que a juíza optou pelo cadastro local ao invés do cadastro nacional, que era uma Nacional. questão. E eu era a única cadastrada, eu estava cadastrada 2 dias. E foi assim que a Helena entrou na minha vida, que é uma das minhas filhas que tem diagnóstico de autismo. Seis Uhum. meses depois, né, eu recebi um chamado para um grupo de 3 irmãos, né? E aí eu desliguei o telefone pálida, ela falou: o que é que foi? Eu falei, não, porque estão me oferecendo 3 irmãos, mas aí já tem a Helena, né? Eu queria mais, mas 3 é muita coisa. Ela falou assim: não, vamos lá, ué, né? Vamos lá ver. E nós fomos lá ver e eu me encantei com as crianças. E quando eu cheguei para conversar com a psicóloga do abrigo, ela já estava assim: não, porque um fica no quarto assim, o outro fica no quarto assado, sabe essa gente italiana que sai fazendo tudo esses negócios? Eu saí dali e falei assim: olha, se alguém virar para mim um dia e disser assim, porque você escraviza sua mãe, eu vou bater em você, hein? Tamo junto. E as crianças vieram, e 2 anos depois, a Tamires, que tinha 13 anos na época, que tinha sido uma menina que tinha sido adotada e devolvida, né? Uhum. A gente ficou mexido com a história dela, dá, não dá, sentamos, fizemos conta, dá, então tá, então vamos. E aí eu estava com cinco patinhos, né, no ninho, e ela, e eu trabalhando, e ela fazia faculdade de Direito na época, que era um sonho dela, minha mãe era pedagoga formada, mas tinha Uhum. sonho de cursar Direito, cursava Direito, enfim. E a gente foi ali, e eu me encantei por uma pessoa. E eu falei para minha mãe, mãe,
eu preciso falar uma coisa com você, eu tô sentindo isso, 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 isso. Ela virou para mim e falou assim, você tá apaixonada, simples assim. Vai lá e fala. Eu falei, eu tá doido, não falo nada, não. Não falo, mas não falo mesmo, ele que fale. Eu não vou falar é nada, né? E foi nesse período que eu precisei visitar meu pai, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos, meu pai trocou, aquela célebre história, né? Troca mulher de sempre por uma de 20, né? Uhum. Foi o que ele fez. Só que quando ele teve um derrame, ele foi posto para fora da casa dele pela minha madrasta e foi morar com a irmã dele, com a minha tia, numa Uhum. cidade pequena próxima da que eu morava, 1 hora e pouco da que eu morava. E o meu pai estava fazendo N coisas, e a minha tia me ligou dizendo que ele estava indo para a roça sem tomar remédio, que não sei o quê. Eu falei, mãe, eu vou lá dar uns frega no pai para ver se ele sossega, antes que ele tenha mais um troço. Né? Na Uhum. roça. Foi quando eu saí de casa, numa quarta-feira, 10 horas da manhã, em 2014, para visitar meu pai. Né? Meu carro passou por um buraco, 10 horas da manhã, e eu saí para ver. E naquele momento eu não percebi que tinha uma pessoa de moto na beira da estrada, e aí ele me pegou pelo cabelo, jogou dentro do carro, e eu sofri no interior um sequestro seguido de violência sexual, de violência física. E assim, eu só pensava em decorar o número da conta para poder sair dali viva, né? E quando eu vi que ele entrou numa estrada de chão, eu falei assim: agora danou-se, porque aqui não tem banco, não é dinheiro. Né? E eu, naquele momento, eu fechava os olhos e eu só pensava assim: eu preciso voltar viva para casa por causa da minha mãe. Porque eu sabia que as crianças tinham ela. Mas eu sabia que se eu desaparecesse, se ela não me encontrasse, que ela ia enlouquecer. Então eu pensava, eu preciso Sim. voltar para casa por causa da minha mãe. Né? E quando ele parou o carro no meio do caminho, me jogou no chão, aquela coisa toda, e aquela coisa toda começou a acontecer, eu escutava o telefone tocar. Meu telefone estava dentro do porta-luva do carro, que era onde eu deixava o telefone quando eu dirigia, para não olhar mensagem, nada, dirigindo e não me expor a risco. Uhum. Então eu escutava o telefone tocar e até eu perder a consciência, eu pensava assim: a minha mãe está ligando, eu preciso ficar vivo, porque é a minha mãe que está ligando. Né? E eu dei entrada no hospital com pressão 5x3, traumatismo craniano, rompimento de ligamento de perna, tornozelo, né? Em Meu choque. Eu Deus. olhava para o céu, eu olhava para o alto, o homem falou assim: eu preciso te dar 2 bezetacil, e eu não senti nada, eu não sentia nada. Eu olhava, assim, eu não sabia onde eu estava, e como é tudo muito conhecido, amigos levaram a minha mãe lá. Né? E quando eu me dei conta, minha mãe estava segurando a minha mão e dizendo assim: eu estou aqui, eu estou aqui. E naquele momento eu tive certeza que eu ia passar por aquilo, sabe? Dali a Uhum. gente foi para o IML fazer exame de corpo de delito, 3 horas, eram 100 cortes de canivete pelo corpo todo, um exame longo, e ela o tempo todo assim: eu estou aqui, né? Eu ainda era virgem na época, então foi tudo muito complicado, e ela: eu estou aqui, né? E quando eu tive alta, né, a pessoa por quem eu estava apaixonada tomou coragem, foi na minha casa e me pediu em casamento, literalmente, né? Que é o meu marido hoje. Eu falei: olha, casar a gente pode casar, agora se eu vou conseguir ser mulher para você depois disso tudo, eu não sei não. Aí a minha mãe gritou lá de cima: vai, vai, vai dar tudo certo, lá no segundo andar da casa. E o Said tinha deficiência, é uma pessoa com deficiência física, né? E ele tinha muita insegurança, né? Ele achava que eu era muita areia pro caminhãozinho dele. Mas quando ele viu que eu podia ter morrido, ele tomou coragem. E a gente casou no ano seguinte, e eu com diagnóstico de esterilidade, e ele também. A gente nunca tomou nenhuma precaução. 2 meses de casamento, eu estava grávida do Estevão, né? Os médicos disseram: não, 2 raios não caem no mesmo lugar, foi um óvulo que cristalizou, né? Eu falei: bom, depois que o Estevão nasceu, eu falei: eu vou fazer pelo menos uma tabelinha, né? Porque 6 já é um número grande. Fiz a tabelinha, né? Engravidei do Guilherme 3 dias depois de menstruar, 3 ou 4, uma coisa assim, quando ninguém engravida. Ninguém engravida, eu engravidei. E eu Ninguém. foi a única relação que a gente teve aquele mês, porque nós tivemos uma série de problemas de saúde, etc. E eu engravidei do Guilherme.
Depois disso, eu falei assim, cara, não dá. Se eu uso espermicida, eu vou usar anticoncepcional, acabou essa história, pelo amor de Deus. E aí eu engravidei da Elisa. Só que eu tive uma virose, né? E passou pela barreira placentária e ela faleceu no ventre. Aquele foi um momento desestruturador da minha vida. Eu achei que o pior momento que eu tinha vivido na vida fosse naquela estrada em Cambuci, mas não foi. Foi quando eu vi o corpo da minha filha formado no ultrassom, sem coração bater. Eu entrei ali achando que eu era um ninho e saí dali na consciência de que eu era um sepulcro, né? É bem difícil. E naquele momento ela me deu a mão e falou assim: eu já passei por isso e você vai passar também, né? E 6 meses depois, usando anticoncepcional, espermicida, fazendo tabelinha, eu descubro 1º de janeiro de 2020 que eu estava grávida do Inácio. Aí eu falei assim, gente, eu vou ligar a única trompa que eu tenho. Chega. E eu não vou confiar. Deus vai me dar 10 filhos. Entendeu? Não tem mais jeito, né? E a minha mãe, aquele momento todo. Só que, com o passar do tempo, Paulo, os meninos começaram a manifestar estranhezas, né? A Helena, principalmente. E foi quando eu busquei uma neuropediatra, que ela fez a análise da Helena e descobriu, inclusive, o autismo do Estevão muito pequeno. E fechou um diagnóstico para mim. Ela falou assim: olha, você quer saber de onde vem o autismo deles? De você. Né? E aí foi sentando comigo e falando, passando por todos os processos da infância, da dificuldade sensorial, da dificuldade de barulho, da dificuldade da agorafobia, né, de muita gente, da dificuldade de usar um telefone. Eu sou uma pessoa que eu não peço uma pizza pelo telefone. O WhatsApp, para mim, foi a coisa mais libertadora da face da terra, gente, que eu mando uma mensagem, sou super educada, mas não me manda ligar para ninguém, não. Me manda ligar para ninguém, não, que eu não. A única vez que fizeram comigo de pressão, não, você vai ligar, é você que tem que pedir. Eu fiquei tão nervosa que eu liguei, pedi a pizza. Quando terminou a pizza, eu falei assim: tá bom, um beijo, te amo. Sim. Eu falei, gente, não faz isso comigo, não. Meu irmão ria, né? Eu falei, vocês são muito ruins, né? E o WhatsApp facilitou a minha vida, né? Sim. Com tudo isso. E ela estava ali, né? Mas aos poucos ela foi cada vez mais perdendo saúde. Aos 40 anos ela ficou diabética, né? Naquele momento, ninguém disse para ela que não bastava cortar o açúcar, que precisava moderar carboidrato, que tinha que investigar resistência insulínica. Ninguém falou nada disso para ela. Nada. Então, ela não comia açúcar, mas ela comia 10 pães por dia. Entendeu? E é o habitual até hoje. Exato, ela não teve nenhum tipo de orientação, né? E com o passar do tempo, a diabetes foi afetando o rim, foi afetando tudo. Mas a anemia não tinha explicação. E ela fazia exame de tudo quanto é coisa e não tem explicação. Ela, quando jovem, e depois de um tempo também, minha mãe sempre sofreu de enxaqueca, né? De ter que fechar tudo, deixar tudo no escuro, não ter barulho nenhum. Porque ela estava com uma enxaqueca, que também não tinha explicação, né? E foi, né? Uma sensibilidade de pele que também não tinha explicação. Dava um monte de feridinha na pele do nada. Né? E que também não tinha explicação. E não foi falta de procurar, sabe? Ela sempre buscou, até que ela falou: quer saber? Eu nasci assim mesmo, sou assim mesmo, não tem jeito. A gente acaba achando que a gente que é o problema. Não tem jeito, né? E eu descobri o Universo Sem Glúten por causa do meu melhor amigo, né? Que foi namorar uma pessoa que se dizia celíaca, né? A gente fala se dizia porque não fez exame, né? E se recusava a fazer exame. Mas também se contaminava quando era conveniente. Então, assim, mas enfim, buscando evitar o contágio da namorada, ele resolveu cortar o glúten. Só que ele almoçava todos os dias na minha casa, tomava café à tarde na minha casa. Falei, gente, o que eu vou fazer com esse homem que não come glúten? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa. E eu fui buscando na internet, exatamente pela amizade. Acabou que ele se descobriu sensível ao glúten, porque ele descobriu que uma série de desconfortos que ele sentia, excesso de gases, prisão de ventre, enfim, melhoraram quando ele retirou o glúten.
E aí eu comecei a procurar. Foi nessa época que eu assisti umas coisas, e eu sou de uma família de culinarista. Né? A minha mãe cozinha muito bem, a minha tia cozinha muito bem. A minha prima, irmã, filha da minha tia, né, é chefe de cozinha de reality show, né? É finalista do Mestre do Sabor. Então, assim, a gente cresceu na cozinha, né? A gente cresceu na cozinha. Eu cozinho desde os 10 anos. Né? Então, eu fui buscando e eu fazia, e ó, ele achava uma delícia. Eu olhava para aquilo, botava aquilo na boca e falava, gente, como é que alguém come um trem desse? Misericórdia, Jesus. Aquilo para mim era treva, né? Mas eu acabei estudando alguma coisa. E aí eu comecei a olhar para minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que a gente devia de ver se você não tem doença celíaca. Ela falou assim, mas quem que vê isso? Eu falei, vamos num gastro. Aí fomos na gastro, explicamos tudo para gastro. Beleza. Ela pediu um monte de exame. Quando eu olhei os exames, eu falei assim, cara, ela pediu tudo, mas não pediu exame para doença celíaca depois de tudo que a gente falou? Eu falei, como assim? Né? Aí você mora no interior, tem dessas coisas, né? Eu fui lá no laboratório e falei assim, eu posso incluir uns exames aí? Aí ela falou assim, inclui, bota aqui. Eu fui botei na ficha, pum, tirou o sangue. Beleza. Aí tem, né, aqueles IgA, IgG, GGG. A minha mãe deu tudo positivo. Tudo positivo. E assim, positivão, sabe? Com letra maiúscula. Com quantos anos ela tinha, você sabe? Quantos anos 2 ela tinha? anos. A minha mãe faz 70 anos essa semana. Meu Isso tem Deus. 2 anos. Né? E aí a gente voltou na gastro, né? Minha mãe estava com potássio elevado, o que não é de se estranhar, porque a minha mãe tem insuficiência renal. Nós voltamos na gastro. E a gastro queria internar minha mãe por causa do potássio. Minha mãe, não vou ficar internada aqui não, que eu tenho nefrologista, se o problema é o potássio, eu vou no meu nefro, eu não vou ficar aqui internada. Aí eu falei para ela, você já olhou aí no exame? Porque a minha mãe tem doença celíaca. Aí a gastro olhou e falou assim, a senhora é celíaca, mas o potássio da senhora, nós fomos embora da consulta, Paula. A mulher não falou de contaminação cruzada, não disse o que tinha glúten, o que não tinha glúten. Meu Nada. Deus. Aí ela virou para mim e falou assim, e agora? Eu falei, e agora você não pode comer mais glúten. Ela falou, você vai ter que comer aquelas coisas horrorosas. Que você faz? Eu falei, vai, mas olha só, eu prometo para você que eu vou melhorar, tá? E eu me lembro que eu cheguei em casa, entrei para dentro do banheiro e eu só choro debaixo do chuveiro, né? Porque mistura com a lágrima, eu tenho nervoso de qualquer coisa que escorra na minha pele que não seja do chuveiro, então mistura a lágrima com a água e não me incomoda. E eu chorei igual uma condenada, que eu falei assim, gente, eu vou perder a minha mãe. Minha mãe vai comer o quê? Eu sei que a minha mãe é enjoada, assim, né, de paladar. Ela não tem transtorno sensorial, mas ela só come coisas que ela acha gostosa, né? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa gostosa para minha mãe, porque senão ela vai teimar, ela vai comer o que não pode, eu vou perder a minha mãe. E aí eu vou perder a minha mãe, a minha terapeuta, o meu suporte, a minha melhor amiga, o meu auxílio com as crianças. Eu vou perder um combo, eu não vou perder a minha mãe. Né? E é por isso que a gente está falando dessa relação, porque às vezes é muito superficial falar assim, ela cozinha para a mãe. Não, eu cozinho para o meu porto seguro, eu cozinho para alguém que é meu referencial de qualquer coisa. É o seu tudo na É vida, o né? meu tudo, né? Junto com as crianças é o meu tudo, né? E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer, né? E aí as coisas, os exames começaram a entrar em fundo, a gente começou a perceber que, né, está relacionada à doença celíaca, a piora tão rápida do rim, que começou a piorar. Né? A minha mãe começou a entrar num processo cíclico de tinha uma prisão de ventre, de repente a prisão de ventre desaparecia, ela tinha uma diarreia, de repente ela tinha uma prisão de ventre, de repente ela tinha dor de cabeça, de repente ela sentia coceira no corpo inteiro. Então, assim, era uma coisa, e ela começou
Aí ela começou a perder peso na velocidade da luz. Por quê? Porque ela começou a parar de comer. Literalmente. Ela falou, tudo que eu como me faz mal, eu vou parar de comer, eu não quero comer mais nada. E ela foi perdendo peso, perdendo peso. Nisso ela rompeu um ligamento dormindo, ela rompeu um ligamento do ombro, e aí ela teve que operar. E quando ela operou, né, a anestesia geral, ela deu uma reação, ficou no CTI, em coma. E eu entrei num desespero do lado de fora. Ai, Meu Deus, como é que eu vou fazer? Graças a Deus, 3 dias depois ela tinha acordado, saiu do CTI. Só que ela saiu completamente descompensada gastricamente. Aí ela passou a vomitar, né? E assim, eu sou uma lady, eu tenho bulimia nervosa, então eu sou uma lady. Eu vou lá, vomito, você nem nota. Eu saio linda, maravilhosa do banheiro. Ninguém nem nota que eu vomitei. A minha mãe não. Para minha mãe, vomitar é quase a morte. Você tem que segurar a cabeça dela, porque senão ela entra dentro do vaso junto, né? E aí, aquilo, né, passando mal, aí o médico passou outros exames, passou uma endoscopia, né? A gastro passou uma endoscopia, sem biópsia de macho, sem escalmar. Só fez a endoscopia. A endoscopia deu que estava tudo bem. Ah, é psicológico. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não é? Aí eu falei, cara. Aí eu entrei, eu criei um Instagram. Eu sou aversa à tecnologia, eu tenho um problema seríssimo com isso. Eu acho que o mundo anda rápido demais, entendeu? Para mim. Né? Só que eu tenho filhos adolescentes e os meus filhos adolescentes mais velhos resolveram abrir um Instagram. E eu sou professora, né? Eu falei assim, cara, eu preciso monitorar essa gente de alguma maneira. Então eu vou criar um perfil no Instagram. Eu estava muito bem com o meu perfil no Facebook, mas aí eu criei um perfil no Instagram para dar uma monitorada neles, né? sim. Aí, né, minha filha me ensinou como é que fazia e tudo. Ficou lá aquele Instagram que eu quase não olhava, mas de vez em quando eles estavam meio que avesso, aí eu ia lá ver o que estava acontecendo. Nisso eu vi assim, né? Jornada sem glúten. Eu falei, opa! Aprenda a fazer o pão. Eu falei, o pão francês, gente! Eu vou assistir esses 3 dias só para aprender a fazer esse pão, gente, que eu preciso disso. Aí fui para assistir o pão. Né, o bendito pão francês. Diga-se passagem, até hoje é o único pão que eu não consigo fazer direito. Eu tenho karma com aquele pão, gente. Só Jesus. Não vou conseguir. Eu sou ruim. Eu já falei que eu vou ter que ir aí na sua casa para fazer ele para você, Não né? é? Eu sou ruim. Eu e aquele pão. Não, beleza. Mas os outros eu. Aí eu falei, vou assistir. Aí assisti, fiquei lá anotando os negocinhos, tudo, eu sentada. Ela falou, o que você tá anotando? Eu falei assim, não, achei uma mulher que ensina negócio sem glúten aqui. E todo mundo fala bem dela pra caramba, cara, deve ser bom. Ela falou assim, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais essa vida, não. Aí, pá, assisti, anotei os negócios, tudo, parará, farinha de grão de bico com feijão branco. Falei, gente, aonde que eu vou achar farinha de grão de bico com feijão branco nessa cidade que não tem 30 mil habitantes? Só Jesus na causa. Eu falei, bom, a gente vai dar um jeito. Aí fiquei. Quando terminou a receita, a bonita disse que ia ter, tem o curso do CST, que não sei o que, promoção. Falei, nossa, mãe, queria tanto fazer esse curso. Aí ela falou assim, faz. Não vai abrir inscrição amanhã? Faz, ué, eu preciso disso. Mas quando você anunciou, não tinha valor, né? Falei, tá, faço, gente, faço, ué. Se der, eu faço. Aí fui. Guilherme tinha que fazer um exame na Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé. E eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. E o tal do negócio da turma de abril abria às 7 horas da manhã. Ainda tinha um negócio de um bônus com os 100 primeiros números. Quando abriu o negócio às 7 horas da manhã, eu falei, mãe, 800... Ó, eu não tenho condição de fazer isso não, mãe. Ela falou assim, tem cartão? Eu falei, ué, tem cartão. Então faz. Aí eu abri o cartão. Eu falei, mãe, olha só, sobra R$1 no cartão. Aí ela virou e falou assim, ué, então é porque dá pra fazer, faz. Eu falei, tá, faço. Pum, botei lá. Né? Tanto que eu fiquei entre os 100, né? Tio Thales que eu diga. Aí fiz. Quando eu terminei aquilo, eu falei assim, gente, O que que eu fiz? se esse menino tiver alguma coisa séria, eu precisar do cartão para comprar um remédio, eu só recebo daqui a 20 dias, gente. Pelo amor de Deus. O que eu vou fazer da vida? Eu falei, quer saber? A minha mãe merece. Eu fiz.
cheguei amarradona no negócio. Fui lá olhar as aulas que já tinha. Eu falei, mãe, tem um monte de coisa aqui, mãe. Tem não sei o quê, tem não sei o quê. E comecei, toco eu fazendo receita e faço lá e faço cá. O pão da live mesmo, até hoje eu não consigo, mas os outros. E faço lá e faço cá, e faço lá e faço cá. E ela começou a sentir prazer. Minha mãe tem olhos verde mel, Paula, que estavam assim, apagados. E eu comecei a ver o olho da minha mãe voltar a brilhar. Eu comecei a ver a minha mãe ter prazer de sentar para tomar café, que sempre foi a refeição predileta da minha mãe. Todo mundo gosta de almoçar, né? Mas a minha mãe gostava de tomar café da manhã. Entendeu? E não serve café com bolo, café com broa, café com panqueca, não, é café com pão. Entendeu? Sei bem o que é isso. O olho dela voltou a brilhar, sabe? E eu falava, cara, não tem preço um trem desse, não tem preço, sabe? E aí eu comecei a fazer as coisas. E eu estava na musicoterapia com um dos meninos uma vez, eu fico esperando do lado de fora, os meninos estão lá na terapia, eu estava passando aquele negócio de musicoterapia, 8 horas da manhã, tem noção, em outra cidade. Aí estava lá, eu estou passando aquele negócio, de repente eu escutei a sua voz. Falei assim, gente, é a voz da Paula, que eu já tinha tido umas aulas. Aí que eu descobri que existia live. Eu já estava para mais de 7 meses no Instagram. Aí que eu descobri que tinha live. Falei, gente, tem live! Eu falei, ótimo, coisa prática comigo mesmo. Eu passei a assistir as lives, né? E a gente passou a tomar café junto. Eu, você e ela, porque ela tem uma mesa separada e ela toma café na mesa separada e eu tomo café com ela na mesa separada e você também, que fica ali, né? O celular tomando café na mesa separada, né? Tanto que na época que você fez um tempo sem live, ela falou assim, ué, cadê a Paula que sumiu? Eu falei, não tá fazendo live, foi viajar. Ela tá de férias, mãe, tá de férias. Pelo Na amor maior de Deus. intimidade. Cadê a Paula que sumiu, que eu não tô ouvindo mais? Mas o curso acabou? Eu falei, não, as aulas estão na plataforma, eu assisto. Aqui. É a live. Férias, a live. Então, assim, E a coisa ficou, o né? que eu gostei, assim, a sua história é incrível. Por tudo que você já passou, por tudo que você já viveu, por ter esse anjo do teu lado, te guiando e sendo aí o seu alicerce, que a sua mãe é isso para você. É. Por tudo, você está viva aí por causa dela, porque você Viva falou, por eu causa preciso dela. ficar aqui por causa da minha mãe, por tudo isso, né? É muita coisa. E você vê a sua mãe necessitada de algo, é muito dolorido. É o mesmo que uma mãe sente ao ver um filho que não pode comer determinada coisa. Ela precisa dar aquilo pro filho. É o mesmo sentimento que bem você isso. tem, né? De amor incondicional, de você querer o melhor para sua mãe e para vocês. Mas a transformação não aconteceu somente na sua mãe. Não. Não aconteceu. Eu preciso confessar, né? Eu não sou uma pessoa 100% sem glúten. Né? Tudo bem. Mas, Eu te assim, perdoo. hoje em dia, assim, eu devo dizer que se eu como de glúten é coisa assim de 5%. Entendeu? Por exemplo, a gente fez uma viagem insana, né? Agora há pouco tempo para ver a casa do meu irmão e para apresentar a praia para os mais novinhos, né? Eu não tinha condição de levar coisa sem glúten para mim, para ela, por causa de bagagem. Então, assim, eu comi normal, entendeu? Ela comeu certinho. Mas, assim, eu senti diferença, né? Então, assim, muita coisa em mim também melhorou. Primeiro, eu comecei as coisas tinham um cheiro tão grande. As pessoas dizem assim: a gente come com os olhos, né? Quem tem transtorno de seletividade alimentar severo come com o nariz. Né? A primeira coisa que precisa agradar é o nariz, depois é o olho, por último é a boca. E as coisas tinham um perfume tão grande que eu ia, assim, mas um medo, eu botava a ponta na língua, assim, para ver se dava para ir. Né? E eu comecei a conseguir comer as coisas sem
né, fazia ânsia de vômito, enfim, aquela coisa toda. Associou-se à nutricionista maravilhosa que apareceu na minha vida, né, e que sem cobrança e que entendendo, né, o que é um transtorno de seletividade alimentar, foi conseguindo maneiras de introduzir alimentos. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu como algumas verduras, alguns legumes, né? O meu Instagram tem muita foto do que eu como, porque Porque isso né, é uma conquista incrível para é uma você. conquista e é uma coisa assim, né? Eu olho para o meu prato e eu sei que eu não posso trair a Mariana, que é a minha nutricionista. Aí eu tiro foto para ela, entende? Para ela entender que eu estou indo certinho. Né? E que é bonito que há pouco tempo, um tempo atrás, eu fui numa cafeteria e eu comi um café daquele cheio de creme, e um amigo meu fotografou e botou na internet. Falei, nossa, Mariana vai comer meu fígado. Aí ela me mandou assim, uma mensagem: adorei ver você se permitindo. A vida é para isso, para se permitir. E eu já estava pronta que eu ia tomar um pitão, porque nutricionista sempre acabou comigo, né? Eu era fresca, eu era gorda porque eu queria, enfim, aquelas coisas todas, né? Então eu passei a comer, né? E do meio do ano para cá a gente enfrentou um novo desafio, que foi a doença do Guilherme surgindo. O Guilherme é o meu de 5 anos, com muita pressão. O Guilherme sempre teve questões respiratórias muito fortes, mas o Guilherme fez todos os exames e até o presente momento ele não tem positivado doença celíaca. Uhum. Mas a pele do Guilherme tem uma questão muito grave e acabou sendo colonizada por uma bactéria, entendeu? Acabou sendo medicado errado por um dermatologista. Depois eu fui num outro pediatra. O pediatra me falou fazer um unguento com farinha de trigo e azeite. Essa história é surreal, Eu falei, surreal. gente, eu não vou botar, meu querido, olha só, eu não vou fazer um unguento de trigo. Porque para fazer pagelância eu ia numa tribo indígena. Eu vim buscar medicina, Não, pelo amor de essa Deus. história, quando você me contou, Entendeu? eu quase saí do meu corpo. Assim. Entendeu? E ele piorando, e ele piorando, e ele piorando. E hoje ele acabou fazendo uma sepsemia, né? Foi internado 26 de dezembro, né? E teve alta 23 de janeiro, foi quase um mês. E foi caótico, foram 9 tipos de antibiótico, ele tem refluxo, o estômago dele piorou demais, né? E ele, quando saiu dali, ele saiu deprimido por conta do cabelo que ficou sem crescer, com transtorno de estresse pós-traumático, e eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho TPT, né? E ele só tem 5 anos. Né? Aliás, ele Uhum, fez 5 anos, 24, no dia seguinte que ele teve alta. uhum. Então, ele passou a gritar por tudo, ele passou a se descontrolar, ele passou a tudo. E eu levei ele numa psiquiatra, a psiquiatra entrou com medicação, ele hoje faz uso de Depaquene, além da risperidona, né? Só que eu falei assim, cara, eu vou começar a tirar o glúten do Guilherme para ver se essas coisas melhoram. Mas eu sei que quando a gente lida com autista, e eu acho que esse é o grande erro, porque existe uma questão na medicina integrativa que associa, né, o glúten à piora do autismo, né? Uhum. O que tem hoje cientificamente provado é que o glúten piora muito a condição de autistas quando esses autistas têm doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaco. Uhum. Mas o que alguns médicos fazem? Alguns médicos pegam, né? A mãe vai com a criança, não, porque o glúten faz muito mal, você tem que retirar o glúten. Aí a mãe sai Uhum. dali e retira totalmente o glúten da criança. Ó, é o caos. Porque o que acontece? Quem tem seletividade alimentar, se você tira um alimento que é chamado de comfort food, a criança acaba rejeitando qualquer outro tipo de alimento. Sim, E aí você, para fazer um bem, você faz um estrago gigantesco, sim. né? E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar tirar o glúten do Guilherme. Depois eu tento a caseína, mas vamos devagar com a dor, que o Santa de Barra nós gosta muito de queijo, que nós mora perto de Minas. Hum. E aí eu Sou eu. fui. Paula, o Guilherme é apaixonado no pão da avó. Olha Então aí. ele vem tomar café e diz assim: tem pão da avó? Aí eu falo: tem pão da avó.
E aí ele come o pão de iogurte, que não pode ter semente, não pode ter nada, não pode estar tostado demais, nem tostado de menos, né? Aquele padrão, né? E ele come 7, 8 fatias, entendeu? Nessa brincadeira, eu já tirei o glúten dele, né? Quase todo. Todos. E aí o único biscoito que ele gosta é cookie, né? Só que ele é encantado com você, né? Encantado. Ele assiste as lives de manhã, aí você fica falando e ele fica: Oi, tia Paula, meu cabelo tá nascendo. Ele fala junto, né? Tanto ele quanto a Helena. É. E aí eu falei assim: Ó, a tia Paula mandou uma receita de cookie para você, bota tudo na sua conta. Aí ele: Vamos fazer? Vamos fazer. Aí eu fui fazendo com ele. Moral da história: ele agora não come mais cookie de supermercado. Ele só come o cookie. Que eu fiz para ele, que disse que foi você que fez. Que eu ainda perco a fama da situação, né? Sabe como é que Claro. Entendeu? Aí ele só come o cookie, né? Macarrão, a gente aqui em casa procura só ter macarrão sem glúten mesmo, porque minha mãe gosta muito de macarrão. Então, ele, quando quer macarrão, ele já. Então, hoje em dia, o que ele consome de glúten? É alguma coisa que ele coma na escola, né? Porque ele merenda na escola. E é uma escola pública e tem uma merenda com nutricionista, com tudo, parará, mas de vez em quando eles fazem macarrão e quando fazem é um macarrão comum. E ele fala: eu comi aquele macarrão mais mole da escola. Quando fala mais mole, eu já sei que é um macarrão normal, né? E assim, ele já deu uma melhorada. Até onde o médico disse que não ia nascer cabelo, tá nascendo. Vai ficar falha, mas tá nascendo, né? E assim, ele tá mais calmo, ele tá mais tranquilo, ele tá. Então, assim, já há uma suspeita de que ele tenha, né, sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, a gente já está retirando isso, né, do alimento dele, ensinando. Então, ele, às vezes, alguém oferece ele um biscoito, ele fala assim: eu não gosto disso, não. E mesmo que eu gostasse, tem glúten. Não fala glúten, glute. Tem glute. Tem glute. Então, assim, a gente já vai passando, né? Então, assim, fez uma diferença enorme na vida da gente, né? Foi através de você que eu cheguei no doutor Gustavo, e aí o doutor Gustavo pegou os exames toda da minha mãe, aí falou assim: a senhora vai ter que fazer endoscopia de novo. Minha mãe tem pavor de fazer endoscopia, né? Ela falou assim: mas eu fiz endoscopia, não tem nem 3 meses. Ele falou assim: mas fez errado. Não tem a biópsia de macho. A gente precisa ver como é que está seu intestino. Aí passou colonoscopia, entendeu? Passou as coisas todas. Ela ainda tem a anemia. Sim. E pode ser que a anemia não se resolva, porque a anemia vem de uma lesão hepática, né? Que muito provavelmente foi gerada pelo glúten. Então, sim, assim, é bem provável que não consiga reverter a anemia. A remissão total, né? Entendeu? E aí, a partir do Gustavo, a gente chegou na Giovana, que é uma nutricionista especialista em problema renal, né? E agora a gente conseguiu descobrir por quê que a ureia da minha mãe não baixava por nada. Porque a minha mãe começou a fazer autodigestão muscular. Nossa. Ela perdeu muito peso, ela não estava conseguindo comer, então o corpo passou a digerir a musculatura. E o produto da digestão de músculo é a ureia. E aí ela entrou com um suplemento alimentar, né? Que eu digo para ela: seu mamá chegou, que eu tenho que comprar pela internet, né? R$400 por mês. Nossa. Entendeu? Porque é um suplemento que já vem pronto, da Danone, 1 litro, né? Que é um suplemento hipercalórico que tem 400 calorias, 200 ml. A partir daí, ela voltou a sentir apetite, voltou a comer melhor, né? Associada à retirada total do glúten, ela está totalmente sem glúten desde que eu entrei na comunidade. Porque depois ela falou para mim, ela falou assim: vou te falar um negocinho, eu estava bem comendo escondido, porque aqueles negócios que você fazia eram muito ruim. Ou seja, sem glúten, ela está desde que eu fiz na comunidade. Ano passado, aniversário dela, minha tia estava aqui, eu fiz uma torta fraisier, né? E eu ainda tenho que adaptar, né, gente? Porque eu tenho que fazer um negócio diet. E um negócio com baixa proteína. Pois é, porque ela não pode. Nem oleaginosa, nem oleaginosa. Entendeu? Então, não pode oleaginosa, não pode todas as frutas e não pode açúcar. Então, assim,
é uma coisa, sabe? Mas eu fiz a bendita da frasia, ficou linda, maravilhosa, do meu jeito. A minha tia, que detesta bolo, falou assim: nossa, nunca comi um bolo tão gostoso na minha vida. Comeu metade do bolo. Né? Porque aquilo também não é gente, né? Aquilo come com pressão, né? Então, assim, fiz as coisas para ela. Ela gosta de empada, eu faço empada, entendeu? Ela não passa mais necessidade, Não sabe? passa Hoje, mais. a única coisa que ela fala é assim, porque a mesma preocupação que eu tenho com ela tem comigo, né? Uhum. Então ela fica assim, me preocupo assim, de estar te cansando, de você ter que estar fazendo, né? Da gente não poder, vou fazer uma viagem, entendeu? Comer em qualquer lugar, né? Da gente não Uhum. poder pedir alguma coisa, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então ela Sim. reclama disso, né? Do cansaço que ela acha que fica para mim. Eu falo para ela, mãe, olha só, eu sou uma pessoa que tem transtorno depressivo, tem transtorno de estresse pós-traumático, transtorno sensorial, cozinha para mim é terapia. Terapia. Então, pode deixar eu cozinhar, que enquanto eu estou cozinhando, eu não estou matando ninguém, A entendeu? sua cabeça está focada no que você está fazendo. Exato. E é muito sério, Paula, porque o que acontece? Sim, Quando eu vivi tudo que eu vivi, eu desenvolvi um transtorno depressivo severo. E eu fiquei de sim. licença um bom tempo. Né? Até que eu entrei para readaptar no meu trabalho e eu estava grávida do Estevão de 32 semanas. Então, o que a perícia fez? Não, a gente vai te botar de alta, você vai entrar em licença maternidade e depois você retorna para a adaptação. Só que o perito não mudou o número do processo. Então, quando eu cheguei para me readaptar, eu fui aposentada compulsoriamente, com Não, 30% do meu salário, entendeu? me Eu falei tirar. assim, gente, a médica olhou e falou assim: isso aqui tá tudo errado, licença maternidade não é doença. Por que você está sendo aposentado? Eu falei, não sei, me responde. Não, mas tá tudo errado, erraram o código aqui. Eu falei, então corrige. Não posso, tem que te aposentar, você tem que entrar com processo administrativo. E foi o que eu fiz, entrei com processo administrativo, eles me enrolaram 4 anos e eu agora entrei com processo judicial. Né? Sim, Mas é uma coisa muito importante, porque o trabalho te tira do ambiente da casa. sim. Né? E assim, isso aconteceu, eu tinha 36 para 37 anos, então assim, aposentada. As pessoas olhavam para minha cara, porque meu marido manca, meu marido tem afasia de fala, então assim, é uma deficiência aparente. Mas para mim, a pessoa Para olha para você, não. não, é golpista, né? E não é, foi um erro da coisa que não só impacta a mim financeiramente, mas impacta na minha cabeça, sabe? De eu ter coisa para pensar, de eu ter uma utilidade social, de tudo. Sim, Então, assim, a cozinha entra nesse processo de preencher meu tempo, de me tirar desse aspiral, sabe? Filho, terapia, terapia, filho, filho, terapia, terapia, filho, filho, terapia, doença, médico. E eu tô ali na cozinha, e eu cozinho. E a comunidade sem trigo, nem falo do GFA em si, porque eu vou ser bem sincera, eu ainda não entrei na plataforma do GFA, praticamente. Eu entro pelo CST, que eu estou mais habituada, mas eu vou migrar aos pouquinhos, estou estudando Paranauê lá. Mas eu aprendi a lidar com as coisas. Então, assim, eu não sou Paula Martins, né? Apesar de ter um Martins que não está aqui, porque é Bárbara Zambelli Martins Garcês Mansur, né? Eu não sou Paula Martins, gente, mas eu já crio alguma receita. Eu já olho umas receitas de internet que neguinho dá aí, eu falo assim, nossa senhora, se essa receita vai dar certo. Não, essa proporção tá muito ruim, né? Tá olha muito. aí. E aí, esse meu amigo casou, a mulher dele não me suporta, né? Então, assim, eu fazia os pães dele, tive que parar de fazer, porque a mulher dele não me suporta. E ele passou a fazer os pães dele na panela. Na panela. Ai, gente, que é a panela que faz pão. De Panela pão. de altura, né? É. Aí, quando eu estava internada, eu falei com ele, que internada com Guilherme, eu falei, João, leva um pão para minha mãe, porque eu tô internada aqui, o que eu tinha deixado lá já acabou, com certeza, senão ela vai comer o que não deve. E aí ele falou, não, pode deixar que toda semana eu vou levar o pão da sua mãe. E aí ele ligou para mim e falou assim, foi você que mandou o João trazer essas rochas aqui. O que é isso, Bárbara? Eu falei, é para você comer, esquenta que amolece.
Aí, quando eu voltei do hospital, ela falou assim: eu guardei um pedaço para você ver. Isso aqui não é de Deus, não. Vai acabar com os dentes que ainda tem na minha boca, são poucos. Queria ver você com a sua seletividade comer esse pão aqui. Não como, passo fome, mas não como. Como a própria língua, se bobear, bota um sal, mordo e como, mas aquilo ali eu não como, não. Aí eu liguei para ele e falei assim: escuta, criatura, você faz esse pão com o quê? Cimento, argamassa? Ele falou: não, faça assim, 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 assim. Eu falei para ele: sua mistura tá toda errada. Vou montar uma mistura de farinha para você. Aí montei a receita, tudo, dei para ele, falei: faz aí, me diz. Aí ele me ligou e falou assim: cara, que pão! Eu falei: lógico, porque o que você comia era paralelepípedo, querido. Vamos combinar. Então, assim, o entendimento de como faz a farinha, de como as farinhas, né, se mesclam, a alquimia da coisa. Então, assim, a gente vai tendo uma liberdade, sabe, de entender. E não é a liberdade porque eu quero ficar livre de você, não, porque o GFA me deprimiu, você sabe, né? Porque quando veio com aquela história assim, 1 ano e meio, eu falei: cara, o que eu vou fazer depois de 1 ano e meio? Falei: essa mulher tem até 1 ano e meio para se virar numa outra situação para ela lançar. Porque senão eu vou parar lá em São Paulo. Agora tá melhor, que eu vou parar em Indaiatuba. Eu acho que eu tenho menos trauma de Indaiatuba do que de São Paulo. Isso, Indaiatuba é mais legal. Eu fui uma vez, eu fui 2 vezes a São Paulo de ônibus. A minha mãe todo tempo todo me ligava, né? Aí ela falava: você tá onde? Eu falei: tô dentro do programa do Datena. E ela falou: por que tá tendo tiroteio? Eu falei assim: não, porque da onde eu olho é Marginal Pinheiro, Marginal isso, Marginal aquilo, e eu só escutava isso quando você assistia Datena. Então eu tô me sentindo dentro do programa do Datena. Eu não sabia para onde eu olhava, gente. Muito carro, muito engarrafamento, muita fumaça, muito tudo. Eu falava: gente, ainda bem que eu tô só de passagem. Que não dá para mim, não. Entendeu? Mas Indaiatuba é melhor, mas você vai ter que arranjar um outro trem aí para nós ficar conectado, porque esse negócio de pode deixar. Entendeu? Mas tem certificado. Eu vou fazer o que com certificado, gente? Não, eu tenho que fazer, porque eu faço faculdade de TO. Como eu não achei TO para meus filhos, eu entrei na faculdade, estou no meio da faculdade de TO. Então eu tenho que comprovar lá uns negócios de hora extra que já vai virar o GFA, gente. Entendeu? Já vou matar um coelho ali com certificado de GFA. E quando eu for atender minhas crianças que vêm desses nutricionistas, né, desses médicos integralistas, eu já posso ensinar receita. Exatamente. Já posso levar pão para as crianças, né? Você é a tia do pão, né? Eu estou virando aqui a fada obesa do pão. Eu não posso ver uma criança com restrição alimentar que eu saio fazendo pão. Eu saio fazendo. É verdade. E ela me manda tudo isso, gente. E o bordão da Bárbara é assim: oi, meu povo e minha pova. Aí lá vem ela com os textos dela, porque ela gosta de escrever. Adoro. E ela coloca lá a sua vivência. E eu acho isso incrível. Porque é um tapa na cara de muita gente que está lá dentro. Não, gente, eu adoro quando as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. Eu dá vontade de mandar uma passagem por 5. Vem cá, meu bem, fica com uma semana. Que você vai descobrir que se eu tenho tempo, você faz o tempo. Porque tempo, gente, a gente faz. Tempo a gente faz. Se a gente for imprimir, faz a experiência, imprime, conversa que você tem 1 mês no WhatsApp, vai dar uma Barça. Os mais novos não sabem o que é Barça, mas a gente sabe, né? Uma enciclopédia desta grossura de conversa à toa que se tem. Então, se a gente tem tempo de ficar tendo conversa à toa, a gente tem tempo de estudar, a gente tem tempo mas é muito caro. Eu confesso que para determinar, não é que seja caro, mas para determinadas pessoas, tá além do possível no momento. E eu vejo isso. Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui comigo, né? E ela tem uma neta, né? Uma vez a menina andando por aqui, a menina tem 3 anos, né? A menina andando por aqui, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, mas essa menina é tão magrinha. Ela falou assim: você não ganha peso por nada. Não ganha peso por nada. Estou precisando de ventre que precisa de Manilax para evacuar. E que não sei o quê. E tudo enjoa. E vive com essa barriga de criança da África. Eu falei: essa menina tem doença celíaca. Vai fazer exame essa menina. Aí ela: mas o que é isso? Falei: vai lá, pede a sua filha para levar no pediatra, pedir esse exame. Lá foi a filha, porque o pai trabalha embarcado, né? Então tem plano de saúde.
Não, mas o médico, não, mas não tem estereótipo nenhum de doença celíaca. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas avisa que quer pedir assim mesmo. Não quer pedir assim mesmo. Menina, a menina é celíaca, intolerante à lactose. São pessoas que, assim, elas não têm condição de pagar um curso Sim, desse, entendeu? sim. Mas aí o que, que a gente faz? Eu comecei dando os pães, né? Aí, quando ela tá aqui em casa, toda vez que eu tô fazendo pão, eu chamo, vem cá, ó, tô fazendo pão. E aí, agora ela já faz pão pra neta, entendeu? E aí, Já a vai neta, aprendendo. o único aniversário que a neta vem é dos meus meninos. A sorte da menina é que eu tenho tanto filho que a menina tem programa o ano inteiro, né? Vamos combinar. Tem aniversário em janeiro, tem aniversário em abril, agosto, junho, então assim, Isso é outubro, muito legal. entendeu? Mas os seus filhos, eles também têm essa parte sensorial muito, os pequenininhos, Muito, né? Muito aflorada. Eu sei que o muito, Estevão não come quase nada. não. O Guilherme, você já falou que ele também não comia. Quem que é que come só pão de queijo e batata e não sei o quê? Estevão. É o Estevão. E para nossa desgraça, enjoou da batata, né? Então, Ah, enjoou da batata. enjoou agora só a batata chip. E o Estevão estava comendo o que outro dia? Eu fui assistir a aula. Aí, no intervalo, eu fui fazer, eu falei, pô, vou fazer um pão das galáxias, com aquelas sementinhas, com esse paranauê todo bonitinho, pá, botei aqui. O garoto chegou do meu lado e falou assim, posso comer com você? Eu olhei para a cara dele e falei, ah, meu Deus, vai chover canivete hoje. Eu falei, você vai comer? Porque não é para estragar não, que isso é caro, tá? E eu tô com fome. Não, eu vou comer, deixa eu provar. E pegou a ponta, botou a língua, igual a mãe dele, gente. Botou ele é parecido com o pai, mas é igual a mãe. Botou a língua, mastigou, mas é bom. Gente, ele comeu quase 70% do meu pão das galáxias, todo aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, me deu um prejuízo, hein? Perdi meu pão para você. Aí ele virou para mim e falou assim, não, você não perdeu nada, você investiu em mim, porque Olha não que é lindo. alimento de qualidade. Eu falei, ah, meu Deus, por que abriu a boca? Agora ele Estevão, eu sou time você, Estevão. Agora ele teve uma virose, ficou. E assim, se ele vomita, ele fica 4, 5 dias sem ingerir nada além de água, porque ele acha que ele vai vomitar. E vomitar para ele é um processo complexo, como é para a avó. Doloroso. Ele ficou sem comer nada, sem comer nada, sem comer nada. Aí eu virei para ele e falei assim: cara, a gente vai ter que varar o hospital. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos para o hospital ou você vai comer alguma coisa? Aí ele olhou para mim e falou assim: vou comer alguma coisa. Eu falei: o que, que você quer comer? Aquele negócio que você fez cheio de sementinha quando você estava no computador aquele dia, eu quero aquele lá. Eu falei assim, uau, Santa Paula da Caridade. E ele comeu, deixou a beiradinha. Aí a traça, também conhecido como Inácio, dois uma coisa, a traça traça qualquer negócio. A traça veio traçando o que não tem. Né? Porque o Inácio, até o presente momento, ele não tem seletividade alimentar. O Uhum. que ele tem é rigidez cognitiva. Então, se ele disser para você assim, eu quero comer ovo cozido, você pode oferecer para ele. Qualquer coisa ele não quer. Você pode oferecer para ele Copenhague, que ele adora chocolate, mas ele só vai comer o ovo cozido. Ou seja, ele tem aquela rigidez. Se ele disser que vai comer aquilo, ele só come aquilo. Da mesma forma que se ele disser que vai com um sapato X, se você quiser botar qualquer outro sapato, é a Terceira Guerra Mundial. Você precisa de 5 pessoas segurando. Você veste, quando você virar as costas, ele tira o sapato e não ataca. Entendeu? Longe. Ele não é um problema. A Helena, né? Helena tem um déficit intelectual. Tanto Uhum. que ela faz as receitas das aulas gravadas e ela mostra. É assim, tia Paula. Tá certo, Cíntia Paula. E você às vezes fala, isso, não sei o quê. Ah, obrigada. Ela acha que está respondendo para ela. E vai fazer 13 anos em julho, mas ela acha que está respondendo para ela. Né? Helena não tem seletividade alimentar. Helena come até reboco de parede. Né? Até o que não é alimentício, se você deixar, ela come. Então, assim, né? Ela come, 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 come tudo. Então, ela aceita. Né? Quando eu falo, ela fala assim, isso aqui é para avó? Aí eu falo, é para avó, mas se você quiser comer também, você pode comer. Ela come antes da minha mãe, sempre. Ela fala, está bom, está bom, está sempre bom, né?
Mas o Estevão é um problema severo, porque ele, uma vez que é tão coisa, porque eu tenho o mesmo processo que ele. A minha mãe, na época que o arroz andou muito caro, né? A Sim. gente aqui usava uma marca específica de arroz. O arroz ficou muito caro, minha mãe trocou por um arroz da promoção. Ele, a partir daquele momento, falou assim: que arroz é esse? Falei: é arroz, garoto. Aí eu comi, falei: mãe, mas que arroz ruim, Deus que me perdoe. Aí eu parei de comer arroz, fiquei comendo macarrão, né? E ele parou o arroz. Ela falou assim: gente, mas vocês são difíceis, hein? Vou comprar o arroz. Comprou o arroz habitual. Eu voltei a comer, ele não. Ele não. Entendeu? Então, ele tem esse processo assim, muito restrito. Então, assim, hoje ele ficou todo contente de manhã que viu que você estava fazendo um pão de queijo. Eu falei: isso é homenagem, meu filho. Tá pensando o quê? Isso é homenagem. E aí eu consigo enriquecer o pão de queijo para ele Aham. comer. Entendeu? Ultimamente ele tá numa vibe picanha. Já falei com a minha mãe, eu falei assim, ó, qualquer dia desses vão sequestrar essas crianças. Porque ele fica assim, eu quero a minha picanha. Eu falo, cara, os vizinhos vão achar o quê, gente? Que eu tô roubando boi, né? Ou coisa, mas não é chão de dentro, mas ele chama de picanha, entendeu? Ele chama de picanha. É a Aí minha mãe, para picanha. agradar, outro dia estava na promoção, né? Comprou contra filé, trouxe. Ele virou e falou assim: essa picanha tá horrível. E não voltou mais a comer picanha. Acabou a história da picanha. Porque... Nossa. Então, assim, é extremamente complicado. Só que o Estevão praticamente não consome glúten. Por quê? Porque o Estevão não gosta de pão. O único tubete, o único biscoito que o Estevão gosta é o tubete da Nature Uhum. Life, que é um tubete sem glúten. Né? Os outros ele não gosta. Entendeu? Ele não come macarrão. Né? Hum. Ele come farofa, que é de mandioca. Come batata, que não tem glúten. Come pão de queijo, que é o pão que ele come. E o pãozinho das galáxias da tia Paula, que não tem glúten. Então, assim, o Estevão, o que ele come de glúten é assim, alguma contaminação quando come alguma coisa na rua ou Uhum. salgadinho de festa, que ele Sim. gosta. Então, se ele vai num aniversário, ele come. Ele adora empada, é alucinado em empada. Mas ele diz assim: eu prefiro a empada que você faz do que a empada que vende na rua. Mas por quê? Porque a empada que eu faço é sem glúten. É. Entendeu? E o paladar dele é um paladar que gosta mais da coisa sem glúten. Do sem Graças a glúten. Deus. Graças a Deus. Entendeu? E aos pouquinhos, a minha mãe tem. Eu tenho duas cozinhas, né? Na cozinha da minha mãe é que eu faço coisas, faço pequenas encomendas, que é coisa muito, muito, muito irrisória, né? São para pessoas que têm doenças. A musicoterapeuta deles tem sensibilidade ao glúten não celíaca e tem alergia à caseína. Né? Uma das crianças tem o mesmo problema, né? É celíaca, tem alergia à caseína, uma das crianças que faz terapia. A minha nutricionista, a bebê que ela teve neném, tem a pele Caseína verde, também. A né? Então ela PLV. não pode comer porque ela dá de mamar. E ela, como nutricionista, evita muito comer glúten, então ela prefere, né? E aí, assim, são essas pessoas, né? Não é muita gente. Sim. Né? Mas eu sinto que faça a diferença na vida dessas pessoas quando as pessoas dizem para mim: nossa, achei que nunca mais eu ia poder comer um pão que tivesse sabor. Né? É lindo você ver isso, sabe? É. Quando eu vi aquela criança de 4 anos tampada naquele pãozinho que parecia uma Pãozinho. bisnaguinha, né? Esse não precisa da manteiga ruim, porque como ela tem alergia à caseína, é a manteiga vegetal. E vão combinar, os veganos que me desculpem, não. É que é muito ruim, gente. Eu prefiro comer pão com maionese do que comer pão com aquela manteiga de coco. Misericórdia. Entendeu? É muito ruim. Eu uso nas receitas, assim, que tem que fazer. Mas, assim, você passar no pão quentinho, aquela manteiga, aquilo, não é que eu tenho um gosto de graxa, coisa Não dá horrorosa. não. Não dá Sabor, não. entendeu? Eu não gosto. Né? E a menina não gostava, mas assim, na bisnaguinha industrializada, seca, tinha que passar, né? E, mãe, esse não precisa da manteiga ruim. E a criança comendo, cantando. Aquilo para mim, assim,
O meu valor é praticamente o material que eu uso, o gás que eu uso para caramba, né? Porque o forno é a gás. Tem 50 minutos pré-aquecendo e você chorando, né? Então, é mais para isso. Né? A alegria de ver a netinha da minha funcionária ganhando peso, né, desenvolvendo imunidade, parando de ficar doente, parando de ter que entrar em Aerolim, em Clenil, ver meu filho fora do Aerolim, fora do Clenil, porque o Guilherme está fora das bombinhas desde que diminuiu consideravelmente o glúten, entendeu? Então, assim, cara, isso não tem preço. Isso para mim é um troço que não tem preço, entendeu? E assim, para mim, eu posso dizer que a comunidade sem trigo, você, a comunidade sem trigo, esse trabalho salvaram a minha vida. Porque assim, eu não sei o que seria de mim sem a minha mãe. E ver a minha mãe definhar, ver a minha mãe perder qualidade de vida, ver a minha mãe chorar porque não podia comer, sabe? Para mim é um negócio assim. Eu precisava resolver esse negócio. Por tudo que ela resolveu na minha vida, por tudo que ela sempre teve ali. E aí as pessoas às vezes falam, Bárbara, ela está com 70 anos, ela vai morrer. Gente, eu sei que ela vai morrer. Eu já fiz até um pedido para Deus, se puder morrer, depois que todo mundo tiver crescido, a gente poder morrer junto, entrar no céu de mão, dá, tá ótimo. Entendeu? Mas não sei se será possível. Eu peço a Deus para não morrer antes dela, né? Porque eu sei o tamanho do buraco que eu ia deixar nela. Então eu prefiro que o buraco fique em mim, né? Exato. Mas eu quero ter a minha mãe aqui o máximo de tempo que eu puder. E do jeito que estava indo, eu tenho certeza que a minha mãe não vivia mais 3, 4 anos. Né? Então, me dava um desespero, sabe? Me dava um desespero. Né? E agora a gente teve no neurologista por causa das questões de esquecimento, e o neurologista falou: olha só, número 1, a senhora precisa tirar o trigo para ontem. Aí ela falou assim: eu já sou celíaca, estou isenta de glúten há 1 ano. Falei, muito chique. Muito chique, gente. Ótimo. Agora a senhora precisa manter a glicose abaixo de 120, porque vai morrer neurônio toda vez que a glicose subir acima de 120. Mas a gente vai estacionar isso. Amém, aleluia. Mas podia não ter chegado aí. Né? Se alguém tivesse ensinado a ela direito o que é diabetes, como lidar com a diabetes, né? Ela não teria insuficiência renal. E aí hoje ela poderia comer as coisas ainda mais saborosas. Por quê? Porque ela poderia comer a farinha de castanha, que ela não pode mais. Ela poderia comer as frutas que ela tanto gosta, que ela não pode mais. Né? Então, essa negligência custou caro, sabe, Paulo? Sim. Custou caro. Mas você chegou a tempo. A tempo de dar a minha mãe mais um tempinho. Que né? bom. E é isso, cara. E fale para ela que eu me senti muito. Eu tô me segurando aqui, você não sabe como eu tô me segurando aqui, tá? Porque a sua história. Eu já vi os olhos molhar. Eu fico assim, eu não posso puxar sardinha, porque, né? Eu não posso puxar sardinha. Eu não posso. Todo mundo ali tem uma história linda, cara. Todo mundo ali tem uma história muito profunda. Se a gente for mexer, todo mundo tem. Né? É lógico que uma história não é igual a outra. Tem histórias que a vida bateu mais e aí a gente fica assim, caraca, como é que a pessoa está de pé? Né? Mas todo mundo tem uma história. Eu tenho certeza que você tem uma história de vida singular, né? Já ouvi você falar da questão do câncer, né? Por filhos pequenos, gêmeos, caramba, né? Então, assim, todo mundo tem. Né? E aí, quando você falou, a Bárbara, eu falei assim, gente, todo mundo tem uma história muito bonita. Eu gosto muito de conviver e de ouvir a história das pessoas, porque a gente vive num mundo desumanizado, onde as pessoas perderam a humanidade. E eu acho que lugares como aquele na internet, que para mim são únicos, né? A Comunidade Sem Trigo é o meu único grupo de WhatsApp. De internet, WhatsApp não, de Facebook. Né? As pessoas perderam a humanidade. Então, assim, esses espaços onde as pessoas estão focadas em realmente agregar, ajudar, eles são raros e a gente precisa propagar isso, sabe? De vez em quando, eu hoje estava lá na live, apareceu uma maluca lá, sei lá, falando uma besteira, porque eu vou embora, vai na paz, vai.
Porque quem não agrega, quem subtrai, precisa ir. Aqui é lugar de multiplicar e somar. Se você vai subtrair, vai. Ninguém é obrigado a seguir ninguém na internet. Ninguém botou uma arma na minha cabeça. Você vai seguir a Paula, senão você morre. Entendeu? Exatamente. E ela tá ali, ó, de farinhas e receitas e aulas e pães. Fui malhar. O primeiro dia que eu fui malhar, fui com ela. Para me dar força, gente. Porque É isso aí. Olha, academia tem muito estímulo. eu me segurei muito aqui, porque eu ouvindo você é isso. Eu sou a pessoa que eu sou, eu transbordo a emoção ali a hora que for, eu não tenho essa, eu não escondo isso e eu não consigo esconder. Você me mandar a mensagem falando, a minha mãe falou que se você tivesse aqui, o primeiro pedaço de bolo seria seu. Cara, isso é assim, é quase como se pertencer a uma família que não é sua, Se a Paula morasse né? aqui perto, eu ia lá levar o primeiro pedaço de bolo para ela. Ver o seu filho me mandando um vídeo falando tudo isso, a gente criou esse laço, né, de proximidade através de receitas, através de aulas, através de compartilhar, através da sua necessidade, através de um mundo novo que você se abriu para isso e através do conhecimento, através de tantas coisas. Né? E você ter o espaço da comunidade que te acolhe cada vez e cada perrengue que você passa. Eu falei para você, eu já te falei isso, que você precisar, que a gente puder ajudar, a gente vai e a gente se dá as mãos e a gente te ajuda. No que você precisar, se um dia você precisar, você grita mesmo. Você usa o espaço para gritar e para falar, gente, ó, tô aqui, tô assim, tô assado, como aconteceu com o Guilherme, né? Em todo o processo que você passou por ele, com ele, eu falei qualquer coisa que você precisar. E uma porção de gente da comunidade ficou, né? No privado. E aí, como é que tá o Guilherme? Estou rezando. Vou falar com o médico, não sei tal, ver se ele sugere alguma coisa, né? E é isso. E foi o que eu falei, né? Pouco depois que eu entrei para a comunidade, teve uma situação meio doida lá, né? De alguém falando não sei o que lá, não na comunidade, mas que você desabafou. E foi quando eu escrevi Sim. um texto e falei assim, gente, olha só, né? Ah, mas se ela realmente quisesse partilhar, fazia tudo gratuito. Não, não faz, porque é trabalho, trabalho é remunerado, né? Trabalho é remunerado. Eu sou professora, não estou atuando mais por conta da situação do Estado, mas pretendo voltar a atuar. E assim, eu não posso chegar no mercado e dizer assim, ó, passou a compra, agora vem cá, me dá um abraço, eu te amo, tá tudo certo. Não. Então, Eu tenho tantos mil seguidores, eu posso vir aqui, eu faço uma propaganda para você, eu vou pagar as contas do mercado assim. não vai pagar. Isso não acontece, entendeu? E eu sei porque, pô, a minha prima tem trocentos bilhões de seguidores por causa de negócio de reality show e etc, parará, parará, e tá endividada e tem que ralar pra caramba para poder pagar as dívidas. Então, assim, a gente vive num mundo onde a gente precisa se manter. Quando a gente estiver lá no céu, tá tudo certo, né? Tá cada um no seu pedacinho, tudo beleza, mas não é Exato. o caso. Então, assim, é um trabalho que requer pesquisa, né? Eu imagino quantas vezes para você chegar naquela receita lá da aula, tá, né, tal, quanto que você jogou de coisa fora, entendeu? Porque fez e ficou ruim, e ficou duro, não é aqui, não é essa receita, mistura aqui, tá bom, mas não tá lá ainda, e vamos lá e faz e outra. Então, assim, é custo, é gasto, é coisa, sabe? Então, assim, as pessoas precisam entender isso, né? Que é uma profissão. Você deixou de ser dentista e passou a ser cozinheira, Sim. né? Que é uma profissão, né? Outro dia eu escutei alguém falar assim, cozinheira não, é chefe. Eu falei assim, gente, você não está entendendo. A Paula é qualquer coisa menos chefe, porque chefe não bota a mão na massa. Na massa. Entendeu? Exatamente. Coordena quem faz. Quem está ali enfiando a mão na massa, fazendo é cozinheiro, com muito orgulho, com muita satisfação. Entendeu? Então, é uma coisa. E eu me senti acolhida na comunidade Sem Trigo, foi uma coisa muito bonita, porque eu nunca me senti acolhida em lugar nenhum. Uhum. Né? Porque eu não tenho muito. Isso é característica do autismo, né? Eu não tenho filtro social. Uhum. Então, de vez em quando, o meu filtro social é a minha mãe, que me dá umas cotoveladas e fica assim,
para, entendeu? Né? Porque eu não tenho noção de que eu esteja a minha dificuldade, e aí muita gente fala que é falta de empatia, não é uma questão de empatia, é o português, né? Tá dentro do português ali, eu não entendo muito as entrelinhas, eu não entendo Sim, muito, né, a linguagem figurada. sim, Então, eu sempre. E aí isso sempre foi uma coisa que deixou muito assim, né? Ou eu não falava nada, e aí não é interação, ou eu falava e aquilo era rechaçado, porque e ali sim, eu sempre tive um espaço, eu sempre postei, eu sempre coloquei as receitas, sempre. as fotos do que ficou bom, do que ficou ruim. De vez em quando eu vejo aqueles pães franceses lindos, maravilhosos, para vocês é baguete vegana, né? Eu fico assim, gente, esse pão é meu karma. Não consigo fazer isso, Eu falei assim, esse aí eu não consigo, mas eu chego lá, mas eu entendeu? vou fazer. Eu vou fazer. Então, assim, até porque é o pão predileto da minha mãe, vamos combinar, né? Então, assim, né, eu tenho pela frente para fazer. Eu acho que Então, eu não vou ter consegui, que ir eu aí vou na pegar sua um casa, pegar ônibus, na sua mão e fazer com você, não vai entendeu? ter Eu vou jeito. pegar um ônibus lá para Indaiatuba, vou chegar com a galinha da Angola, Não, eu vou chegar antes aí na sua casa com a galinha da... entendeu? Eu vou chegar antes, eu e o Fefo, aí na Agora, sua com casa, fígado, Fefo, te amo, com fígado, com fígado, com eu e o fígado. Fefo. Agora eu tenho 5 galinhas, cara, tem noção? 5 pintos que já viraram galetos e vão virar galinhas, galinhas do Guilherme. Guilherme chama de santinhas, Meu né? Deus do E céu. agora elas vão dar ovo, então elas vão dar. Guilherme fica assim, não é para matar, tá, mãe? É para dar ovo. Como que diz? Eu ia matar a galinha. Eu como galinha, mas eu compro morta, gente, vamos combinar. É, pelo Eu amor de não vou Deus. matar a galinha. Não é para matar, tá, mãe? É só pro ovo para fazer o pão da avó, que fica amarelinho, pão caipira. Aí estão lá, as 5 galinhazinhas no galinheirinho dali, porque uma Eu vou chegar escapou. aí nessa casa, eu já tenho o endereço, eu já tenho o endereço, eu vou chegar de surpresa. Eu ganhei essa borramanita aqui, ganhei uns outros negócios ali que eu não uso, você sabe, né? Eu guardei na caixa e eu não uso, porque como eu já tinha medido, eu não uso, porque ali tá a mesma caixa que você enviou, tá ali, né? Aguardada. Guardada de recordação. Aí quando eu quero tomar um chá, eu pego a xícara, tomo o chá, depois eu lavo, seco. Ai, meu Medo de Deus. alguma criança passar a mão e quebrar a xícara. Você é sensacional. É Olha, desse. eu não tenho nem o que perguntar para você, eu não tenho nem o que falar. Toda vez que eu venho conversar com você aqui, é isso. Né? Eu não vou perguntar. A Thales botou uns negócios aqui, eu falei, Thales, ela já falou isso? Ela já falou aquilo? Eu não Seu tenho o que perguntar para Thales. você. Você é isso, você é essa coisa toda Eu dou trabalho, tio Thales, nas aulas que eu fico fazendo graça. que mostra tudo isso. Queria um dia, quem sabe, trazer você, se você um dia permitir isso, trazer você e a sua família para mostrar isso. Por isso que eu falei, eu vou baixar na sua casa, junto com o Fefo, com a câmera, filmando. Eu quero mostrar isso tudo para as pessoas. Vai descobrir que os anjos berram, porque os anjos com descendência italiana e Meu taurinos, amor, eles eu venho, berram, eu venho de uma família que você não sabe o que é berrar. entendeu? A minha família, A ela mama só não é berra. italiana, mas ela grita, ela é barulhenta. Eu cresci nesse universo. Então eu não tenho problema com relação a isso. É, Aqui, gente, é o isso. bate, o bate-papo com Bárbara é isso. É bate-papo. Eu não vou perguntar mais nada. A vida dela. Quando é que vai sair o livro? Todo mundo me fala isso, gente. Você devia escrever um livro. Dá, Eu dá, um, acho, eu acho. dá um bocado de coisa, Eu acho que vale muito a sua vida estar num livro. entendeu? Dá um bocado de coisa. Dá. E eu sou a primeira a divulgar o seu livro e a falar do seu livro, porque a sua história é Quem sensacional. Não sabe? tem. Ainda ainda estruturo isso, Você sabe? não, Muita não- gente já me que fala você não isso. faz nada, você não faz nada na Faço vida. nada da vida, Já que você não eu faz passei nada na muito vida, eu acho que tempo. você tinha que arranjar um tempinho para fazer o livro. Você sabia que se eu sentar para isso, eu faço rápido, porque eu Eu adoro sei, escrever.
Eu adoro sei. escrever. Eu acho que escrever é uma forma de comunicação tão segura, tão boa, né? Tão Isso que a gente está rica. tendo aqui é, né? O que eu diria para quem está em dúvida? Cara, olha só, eu acho o seguinte: se você tá em dúvida, porque entra ou não entra no GFA, eu acho que assim, posso te responder várias coisas. Se você está em dúvida porque você acha que não tem receita boa, eu posso garantir a vocês que vocês vão se transformar, né? Porque o método é muito bom, a forma como a coisa é explicada e o acesso que você tem depois perguntando dúvida, porque cozinha é muito isso, quem não tem tino de cozinha, cozinha tem um timing específico, então assim, por que não dá certo você pegar o tal do e-book muitas vezes não dá certo para muita gente, mesmo que a receita esteja certinho, porque é ponto de massa, é ponto de hidratação, são pequenos detalhes que as aulas que a Paula dá, eles são espetaculares. E você interage na aula, você pergunta na dúvida ali. E você pergunta lá na comunidade. Então, assim, você tem todo esse suporte, né? Se a sua dúvida é se o investimento vale a pena, né? Vale a pena. Se é caro, não, porque caro é um conceito relativo. Entende? Caro é um conceito relativo. Eu acho caro você comprar uma blusa de academia de R$ 199 para suar o rego. Vamos combinar, né, gente? Caro para mim é isso. Então, assim, dá 4 blusinhas dessa de academia, você compra um bocado de coisa, de material e de curso. Então, assim, o que é caro? Caro é entrar numa farmácia e gastar R$ 2.000, que é o que a minha mãe gasta de farmácia. Né? Caro é isso, entendeu? Caro é você gastar 500, R$ 600 de médico, mês sim, mês não. Isso para mim é caro, né? Então, se você está na dúvida que é caro, não é caro, né? O custo-benefício é até barato, né? Se você está na dúvida porque você acha que não vai ter tempo, meu bem, tempo você faz, já falei, né? Tem tempo de ficar jogando papo fora no WhatsApp, né? Tem tempo para opção de coisa, tem. Tempo a gente organiza. Né, a gente organiza. É lógico que quem não tem 8 filhos e uma confusão dessa toda, talvez tenha mais tempo. Quem tem 8 filhos e uma confusão toda dessa vai ter menos tempo. Mas tempo a gente faz. Eu acho que é algo que você não vai encontrar em outros lugares. A minha prima é formada em gastronomia, né? É formada em nutrição, né? Foi finalista do Mestre do Sabor, foi jurada de um outro aí que eu não sei qual é, e ela fica assim: como é que eu faço esse negócio aqui para fazer sem glúten? Né? Não tem noção nenhuma de culinária sem glúten, nenhuma, ninguém fala nada disso em lugar nenhum, né? Ou seja, é um lugar que está abrindo porta, que vai podendo crescer, né? E você vai poder fazer por você, vai poder fazer por outras pessoas, e quem sabe vai abrir o seu negócio aí, né? Entendeu? Para perto, né? Para as pessoas. Então, assim, é questão de se priorizar. Eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa aprender a priorizar. Existem coisas que são prioridade, existem coisas que são supérfluas. Eu aprendi que eu corto no supérfluo. Eu também. Né? Entendeu? Então a gente tem que aprender a priorizar, né? E eu priorizei isso. E eu migrei, gente. Eu migrei de CST para GFA, na mesma condição. Falei assim. Eu falei assim, que ela falou outra hora. Ela falou assim: eu não quero me livrar de você, eu já sei fazer um monte de coisa. E ela já sabe fazer um monte de coisa. Porque esses dias eu fiz até uma receita na live da 740 que foi ela que criou. Gente, fiquei famosa. Ela que criou a receita e eu fui reproduzir, eu mudei só um pouquinho a receita dela. Desespero. Quando a pessoa tá com aquele monte de queijo, caraca, vai ficar salgado. Eu acho que eu tenho. Thales fala que eu tenho TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção. E eu juro que eu não li na sua receita o queijo provolone. Eu não li na sua receita. Então eu só usei o que eu tinha. Eu falei, eu vou fazer TDAH também. Ele lê e não enxerga. Tem disso. Passa por cima. Tanto que o meu irmão anda sempre com um marcador de texto na mão. Quando vai alguma coisa, ele marca. Mas eu faço isso também, porque eu tenho que marcar as coisas, porque senão eu não vejo.
É bem E isso. aí ela tem hoje, e por ela ter esse conhecimento da culinária de família, de vida, de tudo, ela tem uma base boa que ela já aprendeu na comunidade Sem Trigo, e ela migrou para o GFA, né? Mesmo não entrando na plataforma ainda. Ainda, mas eu vou entrar essa semana ainda. Mas porque também tem muita coisa lá na comunidade Sem Trigo, mas ela veio nesse processo aí de aprendizado que hoje ela já consegue, mas ela falou: eu não quero mais me livrar de você. E eu nem crio isso nas minhas alunas, tá? Porque eu quero que elas voem, decolem, vão para frente e aprendam a fazer tudo sem a necessidade de ficar me perguntando as coisas. Eu quero independência. Se eu crio os meus filhos para serem independentes, os meus alunos mais ainda, né? Então, ter tudo isso de você, e o Thales até escreveu aqui, foi sem querer mesmo, juro por Deus, não queria ter perguntado, porque você falou tanta coisa bacana aqui sobre a comunidade, sobre o que ela representa para você, mais da sua história, que é incrível. Eu gostaria muito que as pessoas ouvissem a sua história para pararem e pensarem um pouquinho na vida delas. Sabe, é tão bom quando a gente escuta a história de uma outra pessoa para a gente analisar a nossa vida e falar assim: será que eu estou dando devido valor à minha vida mesmo? Né? Porque são histórias como essa que nos fazem pensar um pouquinho e sermos mais agradecidos, que a gente acha que não é muito agradecido nessa vida, né? Então, ter tudo isso e ver que você aí tá ali, que tá todo dia na live, sempre que possível, sempre que pode, que tá assistindo, que tá fazendo as coisas. Cara, isso para mim eu ganho muito mais, você pode ter certeza do que eu posso proporcionar para você, através da sua história, através da sua companhia, através de você me chamando lá e falando alguma coisinha, ou eu te chamando e perguntando alguma coisinha. Então, eu só posso agradecer você por mais uma vez você vir aqui, contar a sua história, deixar essa história tão bonita e tão difícil também, tão forte, né, para a gente como lição. Isso que eu faço, né, de proporcionar para as pessoas, você saiba que, por mim, você não concorre a nada. Por mim, você não concorre a nada. Por mim, você já conquistou tudo. E o que eu puder fazer aí, eu quero sim. Eu nunca fui na casa de ninguém, eu nunca abri a minha casa para ninguém. Eu só fui conhecer o Café da Paty, porque era importante a história da Paty também. E eu nunca me propus a conhecer ninguém. A única pessoa que me propus é entregar o certificado na mão da Irma, porque eu acho que ela é uma mulher O que é a incrível. Irma, né? Com aquele balão de oxigênio, cara. Eu não sei se eu teria coragem. Uma mulher que cozinha com balão de oxigênio dentro da casa dela, né? Inflamável, mas assim, eu, Imagina essa eu mulher, posso morrer, mas a minha filha não passa. não passa fome. É o nível, É né, isso aí. de pessoas. Mas sim, eu vou baixar aí na sua casa. Venha. E é aquilo, Entendeu? eu sou aluno maritaca. Eu sei voar sozinho, mas eu gosto de voar em bando. Se depender de mim, eu saio voando. Do bando da tia Paula. Vamos embora. Vamos terminar o Eu GF, sou a ela do vai fazer bando pós, também. entendeu? Pós-graduação. Porque chega de solidão. Todas as vezes que eu tive sozinha na minha vida, eu me estrepei, gente. Vou combinar. Mas tá certo. Então, Todo mundo positivo. sempre fala isso para mim. Paula, você é muito grande, você pode voar sozinha. Eu nunca quis voar sozinha. Eu não voo sozinha. Eu estou sempre acompanhada, porque eu tenho alguém aqui que me acompanha sempre nesse voo, você sabe muito bem. Mas eu tenho uma comunidade hoje Pô. que voa junto comigo. E E isso muita gente ali compra briga também. A gente compra, compra briga. compra. E isso Vai é lá muito falar difícil. besteira. Isso é muito difícil de conquistar.
E eu tenho essa comunidade muito forte que pode não ter milhares de pessoas, mas o pouco que tem já é suficiente para mim. E eu junto para isso. E olha, aguarde que o seu eu não posso falar, porque nem eu sei o que vai ser. Uma Mas coisa aguarde. séria, quantas vezes você precisar que eu venha falar, da importância da comunidade, da importância do GFA, que eu venha recomendar, eu faço porque eu divulgo para todo mundo. Eu não divulgo receita, as pessoas me pedem receita, eu divulgo, entendeu? O Instagram e falo que vale a pena, incentivo, sabe? Porque é isso, cara. É isso. Quem me dá o que você me deu? Então, Muito assim, obrigada. é questão de gratidão, de reconhecimento e tamo junto, irmã. E que De bom, e que o mundo maio. tenha mais pessoas assim, mas que estejam mais próximas e que queiram essa proximidade, Isso aí. né? Então, em breve estarei aí, em breve conhecerei essa família toda. Eu sou essas que falo e faço. Eu não fico só na promessa. Tá? Eu Então escutei pode ela brigando preparar. lá com o cachorro, lá atrás. Ela já veio aqui na porta e falou assim: você morreu aí dentro? Então vai lá. Agora ela Olha, tá lá brigando com o cachorro. pessoal, eu tenho que falar isso para o público, a gente está em conversa aqui, eu esqueço que eu estou filmando isso, mas essa é a história, que é uma história formidável, e que sim, eu vou. Os laços com essa mulher é muito maior. Acho que a gente conhece pessoas de alma e você acredita muito nisso, eu sei disso, e eu também. Então, nada é por acaso nessa vida esse encontro. Nada, nada. Entendeu? Então temos que estreitar esses encontros. É isso aí. E o que você precisar de mim, tá aqui. Para o que você precisar, eu dou os meus pulos e os meus corres para te ajudar. Pode contar comigo como pessoa, não só como teacher, não só como a Paula do Instagram, nada, como pessoa que eu estou aqui É isso falando aí, com amiga. você. Nós estamos juntos. Estamos juntos e o tio Thales que sofre para editar essa conversa. Ele vai botar tudo lá, ele não vai editar nada. Virou um filme. Virou. Cadê o livro? O livro está aqui. Livro vivo. É É bem isso isso. aí. Obrigada demais, Bárbara. Olha, muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê numa próxima. E se Deus quiser, a hora que eu baixar aí com o Fefo na sua casa. Bem, traga tio Thales e os gêmeos. Pode deixar. Ah, não, mas tem os cachorros também, tá? Pode trazer os cachorros também. Porque aí já tem um monte mesmo, aí já fica aquela bagunça toda. Todo mundo solto comendo jabuticaba. É isso aí. Obrigado, ó. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque se vocês não gostaram também, o problema é de vocês, porque eu amei. Porque eu amei. Então, isso é o mais importante.